Boa tarde, turma 200. Vocês sentiram falta da aula de segunda e terça-feira? Não, né? Na realidade, segunda a gente não tem aula, tem só na terça. Porque eu tive um problema sério e não deu para postar a aula. Mas nós vamos dar continuidade a partir de hoje nas nossas aulas normais, tá ok? Vamos estudar agora a parte de trigonometria na circunferência, que é uma das partes importantes da matemática, e a partir do segundo ano vocês vão ter constantemente contato com essa parte da matemática. Nós vamos falar do seno e cosseno e tangente de um arco. Nós já vimos seno e cosseno no triângulo retângulo. Agora nós vamos ver na circunferência, que na realidade vai aparecer sempre um triângulo retângulo, tá ok? Só que agora visto na circunferência. Então diz que dado um arco de medida alfa, esse alfa é o ângulo, e extremidade P na circunferência trigonométrica, temos que o seno de A de alfa, seno de alfa, então aqui está escrito, ó, seno de alfa, e aqui matematicamente está representado. SN de alfa corresponde à ordenada de P. E o cosseno de alfa, a abscissa de P. O que é ordenada? O que é abscissa? Então, a abscissa é o eixo X. No eixo X, nós vamos trabalhar com o cosseno. E a ordenada é o eixo Y, nós vamos trabalhar com o seno. Então, o seno do ângulo vai corresponder ao segmento do eixo Y, chamado de ordenada. E o cosseno vai ser o segmento do eixo X, chamado de abscissa. Dizemos que o eixo Y é o eixo dos senos, olha aqui, ó, já falei, ó. E o eixo X é o eixo dos cossenos. Então, sempre que falar em seno, eu vou ter esse segmento no eixo Y e o cosseno no eixo X. Se ele falar de ordenada, eu estou falando do eixo Y. Se eu falar de abscissa, eu estou falando do eixo X. E o eixo X, ou abscissa, corresponde ao cosseno. E o seno, ou ordenada, corresponde ao seno. Tá ok? Então, o cosseno é no eixo X, ou abscissa, e o cosseno, aliás, o eixo X, ou abscissa, é chamado de cosseno, e o eixo Y, ordenada, ou chamado de seno. Um exemplo aqui, ó, nós temos o eixo X, cosseno, eixo Y, seno. Desculpa aí. Temos o segmento aqui, ó, do O ao P. Esse segmento de O ao P, observe que ele está tocando na circunferência. E qualquer segmento que sair do centro da circunferência e tocar na circunferência é chamado de raio. Então, esse segmento aqui é chamado de raio. Então, nós temos aqui um retângulo e depois formamos um triângulo. O triângulo OP', OP' é um triângulo retângulo. Por que retângulo? Esse segmento aqui, ó, paralelo ao eixo Y, ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo X. Logo, ele é formado aqui por um quadradinho e uma bolinha dentro. Representa um ângulo de 90 graus. Esse alfa aqui é um ângulo qualquer menor que 90 graus. E aqui também, ó, um ângulo menor que 90 graus. A soma desses ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu tenho 90 aqui, eu vou ter aqui um valor bem próximo de 45 e aqui próximo também de 45.
Se for os dois de 45, vai dar 45 mais 45 mais 90, que vai dar 180. Então, não esqueçam que na circunferência trigonométrica, nós temos o cosseno no eixo X e o seno no eixo Y, seno do ângulo. Esse valor de alfa vai ser dado em graus, né? Ou em radiano. Pode ser 30, 45, 60, 90, por aí afora, tá ok? Nós vamos ver lá no final. Então, dando seguimento a essa parte, nós temos, em particular, com base no estudo das razões seno e cosseno no triângulo retângulo, nós temos o segmento POP', formando um triângulo retângulo, onde o segmento OP é o raio, e esse segmento vale 1. Esse segmento OP é equivalente a 1. Daqui nós podemos tirar a relação do seno e do cosseno que nós já vimos lá no triângulo retângulo. O seno desse ângulo é o cateto oposto, que é P', dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O segmento OP ou PO. Então, quem é o seno? É o cateto oposto, que é P', dividido pelo segmento OP ou PO. Ok? Cateto oposto, dividido pela hipotenusa, é o seno do ângulo. Esse ângulo será dado em uma outra oportunidade. Ora, o segmento P', não tem um valor, então ele continua. Agora, o segmento OP ou PO é equivalente a 1. Substituindo aqui, ó, eu tenho que o seno de alfa é igual ao segmento P'. Professor, mas você não falou que é no eixo Y seno? Sim, eu posso transportar esse segmento para cá, ó. Esse segmento P' é o mesmo segmento aqui, ó, bem num ponto aqui qualquer, até o segmento O. Então, esse segmento é exatamente igual ao eixo Y. E o cosseno? O cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é OP', dividido pela hipotenusa, que é OP ou PO. Como é, professor? O cosseno do ângulo é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é OP ou PO, está bem aqui, ó. Agora, OP ou PO é igual a 1. Logo, o cosseno do ângulo é igual ao segmento OP'. Nós falamos lá no início que o seno é no eixo Y, nós vimos aqui, ó. E o cosseno é no eixo X, chamado também aqui o eixo X é chamado de abscissa, e o eixo Y é chamado de ordenada. Deu para entender, gente? Não esqueçam disso aqui, ó. Isso é muito importante, essa relação do seno, cosseno e tangente. Então, quem é o seno do ângulo? É o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. No caso, o cateto oposto é P'. E a hipotenusa é igual ao segmento PO ou OP. Só que esse segmento OP tem um valor, que é igual ao raio, que é 1. Eu substituindo aqui, ó, fica P' dividido por 1, que é igual a P'. Então, o seno do ângulo alfa é igual a esse segmento P'. Transportando aqui, ó, para a esquerda, é equivalente ao eixo Y. Por isso é que o seno é visto no eixo Y. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? OP', dividido por OP ou PO. Só que o OP ou PO é igual a 1. Ó. Então, o cosseno do ângulo é igual a OP'. Ok? Não esqueçam dessas definições. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Note que, se um arco de medida alfa tem extremidade no primeiro quadrante, quem é o primeiro quadrante? Nós já vimos isso aqui, ó.
primeiro quadrante vai de A até esse ponto aqui, ó. Então, nesse caso, o primeiro quadrante, o cosseno que é visto no eixo X é positivo, logo ele é maior que zero. E o seno que é visto no eixo Y também é maior que zero. Então, o cosseno no primeiro quadrante é maior que zero e o seno também é maior que zero, porque nós temos positivo aqui, ó. No segundo quadrante já está aqui, ó. Segundo quadrante, eu tenho o cosseno maior que zero, aliás, menor que zero, e o seno maior que zero. Cosseno menor que zero e o seno maior que zero. Está bem aqui, ó. Cosseno menor que zero e o seno maior que zero. No terceiro quadrante, onde é que fica o terceiro quadrante? O terceiro quadrante vai de 180 graus até 270. Então, vai daqui para cá, ó. Então, continua no terceiro quadrante o seno, aliás, o cosseno menor que zero e o seno também menor que zero. Cosseno menor que zero e o seno menor que zero. Qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá na primeira aula sobre trigonometria na circunferência. E o quarto quadrante, ó. O quarto quadrante é aqui, ó. O seno é negativo e o cosseno é positivo. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Não esqueçam disso aí, ó. Então, vamos ver como é que se representa isso aí, ó. Quarto quadrante, ó. Quarto quadrante está desse lado. Desse lado eu tenho o eixo X, que é positivo. Logo, o cosseno do ângulo é maior que zero e o seno menor que zero, porque o seno está no eixo Y. Então, vocês têm que dar uma revisada nisso aqui. Qualquer dúvida, me perguntem, porque se ficarem com dúvida, lá na frente vocês terão muita dificuldade, tá bom? Então, perguntem, mandem dizer se entenderam, se não entenderam. Se querem para repetir a aula, eu repito tantas vezes quantas vocês precisarem, tá bom? Mas para isso, vocês têm que estar assistindo às aulas. Não basta só botar OK. Se não mandarem as atividades, eu não vou dar presença para nenhum aluno, tá bom? Tangente de um arco. Considere uma circunferência trigonométrica, uma reta T, tangente a ela no ponto A, com a mesma orientação do eixo Y. E um arco AP de medida alfa, onde esse alfa tem que ser diferente de π sobre 2, mais κπ. Ou seja, o K tem que pertencer ao conjunto Z. Pode ser positivo ou negativo. Professor, o que é T, o que é... Nós vamos explicar já já, olhando para o gráfico. Então temos que a tangente de alfa, ou seja, tangente de alfa, corresponde à medida algébrica de A até T, sendo T o ponto obtido da interseção, olha aqui a definição, da interseção da reta tangente a T e ponto OP. Dizemos que a reta T é o eixo das tangentes. Vamos ver agora no gráfico isso aí que está escrito, ó. Está aqui, ó. A reta T, ela é paralela ao eixo Y. O segmento OT, tá? O segmento OT vai ser a tangente desse ângulo. Então, a reta tangente é quando uma reta toca em apenas um ponto da circunferência. Se eu pegar essa reta e colocar bem aqui, ó, ela é tangente a esse ponto. Se eu colocar bem aqui, também é tangente. Se eu colocar aqui, também é tangente. Então, veja bem, ó, eu tenho o segmento da abscissa, que é o eixo X, tenho o segmento do Y, que é ordenada, eu passo uma reta paralela ao eixo Y, e aí pego uma reta do ponto 0 até tocar no ponto T. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o segmento OT. E quem é a tangente desse segmento? Aliás, tangente do ângulo. Olha aqui, ó. A tangente desse ângulo é o cateto oposto, ou seja, AT,
dividido pelo cateto adjacente. Como é, professor? A tangente é o cateto oposto, que vai de A até T, dividido por OA. Ora, OA é o que? O raio dessa circunferência. Todo segmento que parte do centro e toca na circunferência é o raio. Esse raio é igual a 1. Então, de O até A é igual a 1. Então, a tangente desse ângulo é igual a AT. Então, AT, T de tangente, AT, a tangente do ângulo, é igual ao segmento AT. Mas, professor, como é isso mesmo? A tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá ok? Nós vamos parar por aqui e voltamos na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Mas não esqueçam de dar uma revisada.